Segundo Reis, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 7. Um texto que narra um dos milagres feitos pelo profeta Eliseu. Entendemos que Eliseu teve um protagonismo muito importante, relevante, entre o povo de Deus, especificamente Israel do Norte, num tempo em que a idolatria, no tempo em que outros pecados estavam imperando em meio ao povo do Senhor. E nós entendemos que Deus sempre contou e Ele sempre conta e contará com a sua igreja, com o seu povo. E às vezes Ele tem algo a manifestar na vida de um grupo mais seleto. E eu creio que esse grupo mais seleto, pode ser de diversas formas, pode ser a igreja, uma igreja local, pode ser uma célula, pode ser uma classe de escola bíblica dominical, pode ser a tua família, tua casa, onde Ele vai querer começar a fazer algo novo, maravilhoso e irradiar a palavra dEle, irradiar uma mensagem renovadora. Acabamos de cantar um cântico maravilhoso e profundo, que é uma oração pedindo a Deus que renove-nos. Não há nada mais precioso do que sentir o renovo de Deus na nossa vida, do que sentir a ação do Espírito Santo, que é Ele quem faz essa renovação no profundo do nosso ser. Então esse texto que vamos ler, aparentemente é um milagre simples, não tem nada de tão extraordinário, não foi diretamente na vida de uma pessoa, não foi na saúde, que é muito cara a nós, Às vezes o milagre de cura, de ressurreição, é algo que nos chama muita atenção. Mas a cada milagre que Deus fez e que o Espírito Santo registrou nas Escrituras, nós encontramos uma lição associada. E cabe a nós então compreendermos qual é a lição. O que Deus está mostrando, o que Deus quer falar conosco através desse milagre, dessa passagem, dos detalhes que o Espírito Santo fez questão de registrar. Pensa, irmãos, há pessoas que têm um dom de observar detalhes, e se você pedir para narrar uma cena, elas vão gastar assim um tempo ou muitas páginas. E eu fico imaginando se coubesse aos homens, e tão somente aos homens, escrever aquilo que as cenas lhes mostraram, não haveria páginas no mundo que pudessem cabê-las. Então, só crendo realmente que a Bíblia é um livro inspirado, e que foi o Espírito Santo quem selecionou o que deveria ser registrado, é que nós podemos compreender que cada detalhe registrado tem um quê de importância, tem uma mensagem associada. Então eu peço total atenção dos irmãos aos detalhes desse texto, e peço também total submissão ao Espírito Santo, porque não sou eu, e é Deus quem traz a mensagem, é Deus quem fala, e cabe a nós ouvirmos. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Vamos até o Jordão, tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e construamos um lugar para morar. E ele respondeu: vão. Mas um deles disse: tenha bondade de ir com estes teus servos. E Eliseu então disse: eu irei. E foi com eles. Quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Aconteceu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou: ai, meu senhor, o machado era emprestado. O homem de Deus então perguntou: onde caiu? E ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou-o na água naquele lugar, e fez o ferro do machado flutuar. E então disse: pegue-o. O homem estendeu a mão e o pegou. Feche seus olhos, por favor, e peça a Deus para falar contigo. Senhor, só Tu podes, Senhor, nesse momento fazer o milagre pelo Teu Espírito Santo, de que por meio de uma única palavra,
todos possam sair daqui com uma mensagem tua em seu coração. Ilumina-nos, inspira-nos e prepara este ambiente, Deus, para a proclamação única e exclusiva da tua palavra. Trata-nos, porque somos ovelhas tuas, Senhor, e precisamos e necessitamos, queremos, Deus, sermos tratados por ti. Portanto, nos submetemos, Pai, à autoridade do teu Espírito Santo e à autoridade da tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém e amém. Queridos, o tema que Deus colocou no meu coração para tratar com os irmãos é uma exclamação que nos diz assim: só é possível crescer se Deus estiver com você. Só é possível crescer se Deus estiver com você. Fala isso para você mesmo, né? Só é possível eu crescer se Deus estiver comigo. Agora fala isso com seu irmão, né? Quem Deus ama tanto quanto você. Só é possível crescer se Deus estiver com você. E eu tenho certeza que o crescimento é algo que todos nós desejamos. É inerente à nossa natureza humana. Mesmo que falhos como somos, nós queremos crescer, queremos nos desenvolver. E existem coisas que são comuns, não só esse desejo de crescimento, são comuns a todos nós, mas nós que somos povo de Deus e que aqui estamos, nós temos em comum o desejo de um crescimento espiritual, o desejo de um crescimento na companhia de Deus, crescimento na presença de Deus, o que se traduz por maturidade cristã. Todos nós queremos ampliar os nossos horizontes. Nesse tempo de férias, eu sei que alguns viajaram e foram conhecer novas experiências, conhecer novas igrejas, trazer novos conhecimentos aqui, práticos para aplicação. Outros foram fazer cursos na área cristã, na área bíblica. E isso é maravilhoso, irmãos. Crescer. O apóstolo Pedro diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso traz algo precioso para nós como igreja do Senhor, porque não há como nós melhorarmos a nossa qualidade de vida, algo que tanto se fala no meio da sociedade, o bem-estar, quality life, vários livros escritos nessa área, mas nós que temos o Espírito Santo, nós que buscamos experiências com Deus, sabemos que não existe outro lugar, outro meio, outra forma de termos a verdadeira qualidade de vida que não seja na presença de Deus todos os dias. Nós precisamos melhorar os nossos relacionamentos, isso traz qualidade de vida para nós. E aí nós entendemos o Espírito Santo manifestando o seu poder, sua graça em nossa vida, tratando-nos, mexendo com o nosso temperamento. O fruto do Espírito Santo, conforme o apóstolo Paulo nos ensina, ele diz que é o amor, que é a alegria, que é a paz, que é a longanimidade, essa paciência, né, que só Deus pode nos dar. É a bondade, é a mansidão, é o domínio próprio. Preste atenção, irmãos, que toda esta manifestação de fruto, de consequência do Espírito Santo na nossa vida, afeta diretamente os nossos relacionamentos, e sempre numa forma positiva, sempre aumentando a qualidade, fazendo com que você possa desfrutar daquilo que é o melhor de Deus para você aqui na terra. Pense na sua família, um bem precioso que Deus te deu. Mas o que seria de uma família se não tivesse bons relacionamentos dentro dela? O que seria de uma família se não houvesse a presença de Deus ali naquele lar, nos corações? Eu olho para esse texto que traz assim alguns ensinamentos muito importantes, de forma pessoal, mas também de forma coletiva. E o contexto dele nos ensina que no tempo do profeta Eliseu havia uma escola de profetas. E não era uma escola muito pequena. E não era uma escola tão nova assim. Se os irmãos voltarem algumas páginas no capítulo 4, vão entender que aquele milagre que Eliseu fez, multiplicando o azeite que estava na vasilha, na botija de uma viúva, trazendo provisão para ela e para sua família, trazendo uma forma com que ela pudesse quitar as dívidas deixadas pelo seu marido,
ela foi até o profeta dizendo: olha, o meu marido faleceu, né, deixou dívidas, estão querendo pegar os meus filhos como escravos para quitar a dívida, mas ele era servo teu, ele pertencia à tua escola de profetas. E Eliseu não desamparou aquela família, aquele lar. Então era uma escola de profetas. Ali havia homens que estavam com o desejo de ampliar o seu conhecimento de Deus, de ampliar a sua intimidade com Deus, em busca desse crescimento verdadeiro, que não pode acontecer sem a presença de Deus. Nós não sabemos quantas pessoas estavam ali, mas não era um número pequeno, e isso nós entendemos pelo fato de que neste capítulo 6, algum daqueles estudantes, seminaristas, levantou essa questão: o lugar que nós estamos é pequeno demais, está pequeno demais. E aí nós entendemos, irmãos, que um ambiente de aprendizado apertado, desconfortável, significa perda de qualidade. E eu trago isso de uma aplicação direta para a nossa vida. Existem momentos, existem situações, circunstâncias em que também nos sentimos apertados. Isso se traduz como perda de qualidade. O nosso contexto de vida, às vezes, parece estar pequeno demais. Somos, nesse momento então, da mesma forma que aquele seminarista foi, nós somos despertados para um renovo, para uma mudança. Como de fato cantamos aqui e expressamos esse desejo da nossa alma de sermos renovados por Deus através do Espírito de Deus. E isso acontece de forma a expressarmos o nosso desejo de crescer, de se desenvolver. Mas é importante nós entendermos que o crescimento, que naquele tempo, naquela escola de profeta, não era só um crescimento material. A ampliação daquele espaço era para facilitar o crescimento espiritual. E é imperioso que nós hoje possamos dar prioridade ao crescimento espiritual na nossa vida. Por isso que o tema dessa palavra é: não é possível crescer se Deus não estiver com você. Não adianta você buscar qualquer outra forma de crescimento que esteja distante da presença de Deus, que não passe pela dimensão espiritual da sua vida. Tudo começa na nossa vida, através do nosso espírito, através daquilo que é eterno, através daquilo que permanecerá na presença de Deus. O livro de Eclesiastes diz que quando o homem morre, o corpo volta para o pó de onde veio, mas o espírito volta para Deus que o criou. Compreenderam, irmãos, a necessidade de investirmos naquilo que é eterno, naquilo que é duradouro. Quando a gente pensa em planejamento, existem aqueles planos que a gente faz de curto, médio e de longo prazo. Todos são importantes. Mas não existe investimento na nossa vida que não passe por esses 3 estágios, que não seja o investimento na sua área espiritual. Quando você investe na sua área espiritual, na dimensão espiritual da sua vida, você está investindo em curto, em médio e em longo prazo. Aliás, o maior prazo que alguém pode ter, a eternidade. E aqui nós podemos tirar algumas lições desse texto, que aparentemente é simples. É uma passagem na qual o profeta faz um machado flutuar na água. Ele vence, ele quebra a lei da física, para mostrar que Deus está acima do universo. O universo foi criado por Deus, e Deus tem o universo em suas mãos. Primeira lição que eu gostaria de compartilhar com os amados é que é importante nós termos a consciência sobre a dimensão e a qualidade da nossa relação com Deus e com as pessoas. Consciência sobre a dimensão, o quanto nós podemos alcançar. Consciência sobre a necessidade de qualidade, aquilo que nós podemos desfrutar e fazer os outros desfrutarem também, nos nossos relacionamentos, que devem começar com Deus, mas se estendendo também às pessoas que Deus colocar
no nosso caminho, no nosso convívio. Volta ao primeiro versículo desse texto, 2 Reis 6, verso 1. Diz que os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: eis que o lugar em que moramos com você é pequeno demais para nós. Primeiramente, Eliseu, enquanto profeta, representava a presença de Deus. O profeta é boca de Deus, ele representava ali a palavra de Deus. E aqueles discípulos disseram: o lugar está pequeno demais, queremos mais, queremos melhorar esse ambiente, queremos melhorar o nosso relacionamento. E aí a gente aprende, irmãos, que a dimensão da nossa vida ela está diretamente ligada ao tamanho, à amplitude, à extensão desse espaço, desse tempo, desse ambiente, do nosso relacionamento com Deus, sim, mas também do nosso relacionamento com as pessoas. É por isso que essa conscientização que vai acontecendo, eu creio que os irmãos compreendem que hoje vocês não são os mesmos que foram ontem. Quando chegaram aqui, ou quando começaram a ter uma experiência com Jesus, quando conheceram a Jesus, quando se entregaram a Jesus. Houve um processo de conversão, mas seguindo a conversão vem um processo de santificação, de regeneração. Aquela velha criatura morreu, uma nova criatura nasceu e ela vai se desenvolvendo, ela precisa ir crescendo. Se você puder olhar no retrovisor da sua vida, você não vai ver a mesma pessoa, nem fisicamente e nem tampouco espiritualmente. Não somos os mesmos, não somos mais os mesmos. O que Deus fez na sua vida? O que você permitiu e tem permitido Deus fazer? Isso é um processo de conscientização que está associado a um processo de amadurecimento espiritual. Quando nós olhamos o Sermão do Monte, pregado por Jesus, nós podemos compreender que Jesus está falando de maturidade espiritual, do caráter que todo cristão precisa ter, mas caráter você não constrói da noite para o dia, você vai desenvolvendo. E é na parceria com o Espírito Santo, é Ele agindo em você, sobre você. Quando isso não acontece, nós ficamos estagnados. E é por isso que nós podemos colocar dois contrapontos aqui. Aquele estudante, ou aqueles, foram alguns, diz o texto, que foram os discípulos dos profetas, disseram para Eliseu. Então, alguns. Eles sentiram o desejo de crescer, de se desenvolver mais, de não ficar estagnado na mesmice. Nós precisamos ter um sentimento de contentamento, mas isso não pode se confundir com outro sentimento que é de conformação. Nós precisamos querer sempre mais daquilo que Deus tem para nos dar. A teologia nos ensina que Deus é infinito. Daí você pode depreender que aquilo que Deus tem para você é infinito também. Amém? Deus pode fazer por nós, segundo a palavra, infinitamente mais do que tudo aquilo que nós podemos pedir ou pensar. Infinitamente mais. Então, se você sonhou alguma coisa, entregue isso a Deus, exponha isso para Deus, submeta isso a Deus para que Ele aprove ou não, mas não limite aquilo que Deus pode e quer fazer com você, através de você, àquilo que você sonhou. Viva e queira viver os sonhos de Deus, queira conhecer os sonhos de Deus para você. Isso demanda a consciência de que você precisa participar desse processo de ampliação das suas fronteiras de relacionamento com Deus e com as pessoas de Deus. Nós podemos e devemos nos relacionar com todas as pessoas. Jesus falou que os sãos não precisam de médico. Por isso que ele ia almoçar e visitar, sentava à mesa com publicanos e pecadores. Mas o maior tempo de Jesus foi se relacionando com os seus discípulos, aquele que ele chamou, com quem ele cultivou intimidade, com quem ele orou junto, com quem nos momentos mais difíceis que Jesus viveu, ele contou com as orações.
E de um grupo de 12, ele selecionou 3, Pedro, Tiago e João, para caminhar mais perto dele. Daí a gente aprender que é importante, sim, relacionamentos, mas, sobretudo, relacionamentos com as pessoas de Deus. Com pessoas de Deus. Não feche seus olhos para o ministério que Deus te deu de alcançar pessoas que ainda não pertencem a Deus, para Deus. Mas não abra seu coração com pessoas que não são de Deus. Esteja consciente de quem você é e do espaço e do tempo em que você habita. Amém, queridos? Existem pessoas que ficam estagnadas. É o outro contraponto. E esse processo leva a uma paralisia espiritual, paralisia no crescimento, nos seus relacionamentos com Deus. Essas pessoas não se desenvolvem na fé. E é importante desenvolvermos a fé, irmãos. Não sabemos o que virá amanhã, os desafios que nós enfrentaremos, os problemas que nos visitarão. O ser humano tem uma tendência a ver os problemas que batem nos portões dos outros. São problemas dos outros. E esse ser humano só vai se preocupar quando o problema bater no seu portão, na sua porta. Aí passa a ser problema, porque é problema dele. Você não sabe, eu não sei, aquilo que está reservado para você, aquilo que está reservado para mim. Mas uma coisa nós sabemos, e a Bíblia nos ensina. Podemos e devemos estar preparados em Cristo Jesus, no Espírito Santo, para toda e qualquer circunstância. Amém, queridos? Nós perdemos muita qualidade de vida quando nós ficamos estagnados. Quando eu estava refletindo nesse texto, olhei para a piscina lá de casa e vi assim, uma água parada. É uma água estagnada. É uma água que, se não for tratada, ela apodrece. Então você precisa botar produtos, a gente chama de remédio. Precisa desinfetar a água com cloro. Precisa decantar a sujeira. E você precisa ir lá e aspirar toda aquela sujeira. Pense na sua vida espiritual, faça um paralelo com a água. Se você ficar parado, estagnado, a sujeira vai aparecer. Você precisará se submeter a um processo de purificação. E nem sempre o processo de purificação será fácil, indolor. Nem sempre. Nem sempre. Porque é Deus quem nos trata, irmãos. Mas uma coisa é certa, nós precisamos crescer. Amém? Então repita para si mesmo, eu preciso crescer. Nós vemos na Bíblia, nesse texto específico, que já começa com uma expressão, a consciência, a necessidade que alguns seminaristas tiveram, de que era necessário ampliar o lugar, o espaço, o ambiente do seu relacionamento com Deus. Mas no verso 2, nós vemos que alguns foram despertados. Alguns foram despertados. Então diz assim, vamos até o Jordão. Tomemos de lá, cada um de nós, uma viga de madeira, né? Construamos um lugar para morar. E aí o profeta simplesmente autorizou e disse, podem ir, vão. Então, sentir a necessidade do crescimento é o primeiro ponto, é o primeiro estágio, que alguns nem alcançam. Mas alguns que alcançam esse primeiro estágio, que é sentir a necessidade, vem o segundo estágio, após esse, que é fazer alguma coisa, e não ficar com os braços cruzados, esperando que o mundo mude. Então alguém se predispôs e teve uma ideia, um planejamento, vamos lá, eu sei aonde tenho os insumos, onde há madeira, o que precisamos aqui para crescer.
E ele falou na presença do profeta que representava Deus entre eles. E o profeta autorizou. Muitas vezes nós submetemos a Deus nossos planos, nossos projetos. E Deus diz, pode fazer. Mas há uma diferença, irmãos, de termos uma autorização de Deus para fazermos e termos a presença de Deus fazendo conosco. E isso é fundamental. Então, há um segundo ponto que eu trago para os irmãos refletirem, que é urgente que haja esse despertamento para uma necessidade de ampliação, uma necessidade de melhoria desse ambiente, desse contexto, e não só o exterior, mas um contexto interior também, no que diz respeito à qualidade do nosso relacionamento com Deus, com as pessoas que Deus colocou na nossa vida. Invista na sua família, naquilo que diz respeito aos relacionamentos familiares. Não meça esforços para melhorar seus relacionamentos familiares com as pessoas que Deus te deu para você criar, para você conviver, para você educar, para você amar. E nem limite o raio de ação de Deus através de você. Não diga, eu só vou amar a minha família. Não. Deus mandou você amar todos. E Ele vai, nesse processo, acrescentar pessoas ao teu caminho. Gente que talvez aos olhos dos outros nem merecesse. Mas olha para trás no retrovisor da sua vida e veja quem você era. Você merecia a graça e o perdão de Deus em Cristo Jesus? Claro que não, mas Jesus teve misericórdia e compaixão de você, te alcançou, te perdoou, te restaurou, te ergueu. Muitos foram reerguidos, como disse Jó, do pó e das cinzas. Se tornaram novas criaturas, não por si mesmos, mas pela ação de Deus, pelo Espírito Santo em suas vidas. E agora você não pode negar esse amor para os outros. Não é por merecimento, irmãos. Porque se fosse você também, eu também, nós não teríamos recebido. Mas é por dever. Jesus disse, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu amei a vocês, a vós. Você tem consciência disso? Tem mesmo? Seja honesto consigo mesmo. Você tem consciência da necessidade de amar, até mesmo quem não merece o teu amor? Aparentemente não merece o teu amor? Você tem consciência de que você precisa se relacionar e melhorar esse relacionamento com as pessoas e com Deus? Aliás, não é possível melhorar os relacionamentos com as pessoas se você não melhorar o relacionamento com Deus, porque o fruto que mexe com o seu temperamento é o fruto do Espírito Santo. Não é aquilo que você aprende nos livros, não é aquilo que você ouve nas palestras. Tem que haver algo de espiritual, que é a ação de Deus aí dentro de você. Senão vai ser artificial. Mas quando é o Espírito Santo que faz, é o sobrenatural que vem e se torna natural na nossa vida. Amém, irmãos? O crente, ele vive no sobrenatural, experiências com o sobrenatural, mas isso para ele já é natural. É natural. É o normal. Que Deus abençoe você a viver estas bênçãos que Ele tem. E intensificá-las, crescendo, amadurecendo na sua presença. É urgente que haja esse despertamento. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, capítulo 5, verso 14, ele diz, desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos e Cristo te iluminará. Nós olhamos o mesmo apóstolo Paulo, que foi despertado da sua religiosidade, dos seus pecados, cheio de boas intenções, mas num caminho completamente errado. Ele entendeu o que é a conversão, ele entendeu o que é a graça de Jesus, porque ele nunca mereceria aquilo que recebeu de Deus. Ele escreve aos Romanos 12, verso 2 e diz, não vivam conforme os padrões desse mundo, mas se permitam ser transformados pela renovação
da vossa mente. Começa na mente, irmãos. O Espírito Santo trabalha na nossa mente, porque a mente é a sede das nossas decisões, das nossas escolhas, aquilo que se traduz em ação. É na mente que nós enfrentamos as batalhas espirituais. A mente é o campo da batalha espiritual. Não despreze a sua mente, não despreze a saúde mental. Cuide da sua saúde mental. É o campo da batalha espiritual. Mas cuide antes da sua saúde espiritual. Romanos capítulo 13, verso 11 e 12, o mesmo apóstolo Paulo diz: e digo isto a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Despertarmos é a necessidade que temos. Moisés, irmãos, dirigiu o povo de Deus, a coisa apertou e ele sentiu necessidade de ir ao monte Sinai, estar mais perto de Deus, ouvir Deus, receber de Deus. Desce de lá com as tábuas da lei. Deus entregou a ele. Davi sentiu necessidade de crescer, ele sentiu necessidade de construir um templo decente, digno para Deus. Deus deu a ele o projeto, como quem diz assim: está aí então, aprovo. Só não deixou Davi construir, falou que era o filho dele que construiria, porque Davi tinha suas mãos sujas de sangue. Nós olhamos na Bíblia e vemos Jesus, Filho de Deus, querendo sair do meio da multidão, do barulho, e buscando o monte para orar, um lugar reservado, um lugar de qualidade. Se o próprio Jesus fez, quem somos nós, irmãos, para não fazermos? Nós precisamos investir. Há necessidade de um despertamento para esse melhoramento, esse crescimento na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus. Amém? Em Apocalipse, logo no início desse livro, nós vemos Jesus revelando a João na ilha de Pátimos e mandando ele escrever 7 cartas para 7 igrejas diferentes. E nós hoje, Igreja do Senhor Jesus, temos que nos apropriar dessas 7 cartas, como palavra de Deus para nós. Mas uma me chamou a atenção, a igreja em Sardes. Jesus escreve para ela, lá em Apocalipse 3, verso 1, logo no início, diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Misericórdia, Senhor. É o que nós precisamos clamar nesse momento. Porque há muitos cristãos que se escondem atrás das obras. Ah, mas eu estou servindo a Deus, estou trabalhando para Deus. Preencha a sua agenda semanal na obra de Deus, mas está distante do Deus da obra. Não tem relacionamento com Deus. Alguns fazem porque gostam. Qual é a diferença, irmãos? Vamos pensar aqui de forma racional. Qual é a diferença de você vir a um grupo aqui na igreja, por exemplo, da terceira idade, e ter atividades ali com os irmãos, recreativas, e até ler um texto bíblico, fazer uma oração, participar de uma oração e cantar uma música que é um louvor, que é uma música religiosa, e você ir no clube da terceira idade lá fora e fazer as mesmas coisas. Ah, mas lá você não vai ler a Bíblia, mas dependendo de como você lê a Bíblia, ela é um livro comum como qualquer outro. Ah, mas lá não se canta louvor. Dependendo de como você canta a música que aqui se canta, não será um louvor. Será simplesmente uma música. Como muitos cantam, mesmo aqui. Como muitos leem a palavra de Deus, mesmo aqui. Mas é tão interessante, tão emocionante aqui quanto lá. Compreenderam? Racionalmente, nós conseguimos compreender a diferença disso.
O que vai fazer a diferença é a essência que está dentro de você. E é por isso que Deus, em Jesus Cristo, falou para aquela igreja em Sardes: você tem fama de que está viva, mas está morta. Faz muitas coisas, mas só faz. Isso não frutifica para Deus, não traz frutos para o reino de Deus, nem modifica você na sua essência. Você não cresce, você não amadurece, você é o mesmo crente de ontem, de 10 anos atrás, de 20, de 30 anos atrás. Sua fé, você não vê aumentar. Precisamos, irmãos, urgentemente investirmos na nossa fé. Terceiro ponto: todo o processo de crescimento não deve ser realizado de maneira isolada. A maturidade espiritual só se adquire de forma conjunta com Deus e com a igreja de Deus. Por isso que o autor aos Hebreus diz que muitos erraram por se afastarem da igreja do Senhor. O que nós vemos aqui é uma experiência sobrenatural dada por Deus na vida de um grupo, e aonde estiverem 2 ou 3 reunidos, tem uma igreja. Conceito de igreja coletivo. Você sozinho, você é um crente, você é um cristão, você sozinho, você representa a igreja. Você sozinho, Deus está com você também, da mesma forma que está com a igreja. Mas igreja é um conceito coletivo, é reunião dos santos, dos salvos, é a assembleia do Senhor. Então, 2, tem experiências que Deus reserva para o coletivo. Essa experiência narrada nesse texto foi no coletivo, irmãos. Foi lá na escola de profetas. E aí olha para o verso 3 e 4, para vocês verem esse detalhe importante do texto. Então nós já falamos que alguém ali identificou que o lugar era pequeno, que precisava melhorar. Identificamos em segundo lugar que houve quem tivesse o discernimento e um planejamento do que fazer, e se predispôs a fazer, e submeteu a Deus em forma de submissão ao profeta, e teve uma autorização de Deus. Mas em terceiro lugar, o que acontece? Um deles diz: tenha a bondade de ir com estes teus servos, falando para o profeta. Então o profeta diz: eu irei. E foi com eles. E lá, chegando ao Rio Jordão, nas florestas, nas matas à margem do rio, eles puderam cortar toda a madeira, viga necessária para crescer aquela escola, aquele ambiente. O que nós entendemos aqui, irmãos, existem atividades que sozinho você não vai conseguir fazer. Até porque não é para beneficiar só você. Então nós vemos eles dizendo, primeiramente, chamou Deus na pessoa do profeta. Vai conosco, tenha bondade conosco. Diferente de você submeter a Deus os seus planos, é você rogar a Deus que participe dos teus planos, que caminhe com você na consecução desses planos. Isso será traduzido por segurança. Isso será traduzido por certeza de que você vai vencer todos os empecilhos, as dificuldades que se levantarão no caminho. Porque por você mesmo, por mim mesmo, eu não sou ninguém, não somos ninguém, irmãos, se Deus não estiver conosco. Daí, a gente depreende alguns pontos. Primeiro, o verdadeiro crescimento só existe se estivermos verdadeiramente com Deus, acompanhados da presença de Deus. Por isso que aquele servo iluminado disse assim: tenha bondade de ir conosco, pediu para Eliseu. E se ele não pedisse, todo o projeto seria comprometido. Nós olhamos na Bíblia e vemos exemplo de Moisés. Quando Moisés desce do Monte Sinai, ele já tinha tido o discernimento de melhorar seu relacionamento com Deus, de se afastar, de subir o monte, volta com uma experiência maravilhosa, ter estado com Deus, mas quando ele chega no meio do arraial, quando ele chega na igreja do Senhor, o que seria uma amostra do que temos hoje, ele se decepciona. O pecado já estava lá, em forma de idolatria, em forma de rebeldia. E aí Deus diz assim: não vou mais acompanhar esse povo.
eu vou mandar o meu anjo ir. Irmãos, isso é profundo demais. Moisés conhecia Deus. Existem coisas que nos remetem à pessoa de Deus, à presença de Deus. Mas nada supera o próprio Deus. A igreja representa Deus. E a gente fica feliz por pertencer a ela. Mas nada supera Deus. A presença de Deus. E Moisés teve esse discernimento. E ele orou para Deus: Senhor, se a tua presença não for, não sairemos desse lugar. Ele não contrariou Deus, mas ele dialogou, abriu seu coração e alegrou Deus por isso, porque ele mostrou para Deus o quanto Deus valia para ele. Não era simplesmente o sucesso de um planejamento, de algo que ele sonhou, libertar o povo, levar a terra prometida. Às vezes nós nos perdemos com aquilo que é o plano, aquilo que é visível. Nos perdemos naquilo que é palpável, que será visto pelos homens. Mas nada disso supera a presença de Deus, supera Deus, irmãos. Você pode ter uma família bem-sucedida, e o anjo de Deus acompanhou sua família e garantiu que desse tudo certo. Mas se você não percebeu Deus na sua caminhada, você não experimentou o melhor na tua família. Você pode ter uma empresa próspera, ser um empresário rico. Você pode ser um político bem-sucedido, cheio de vitórias. Você pode ser um artista famoso. E Deus pode ter permitido isso, sim, através de uma ação, porque em alguns momentos você pediu isso para Deus, você fez votos com Deus, mas se você não teve durante esse tempo um relacionamento com Deus, se você não sentiu a presença de Deus, isso não será nada para você. E Moisés deixou isso claro para Deus: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não vou sair desse lugar. Eu não quero só o resultado, eu quero a experiência por inteiro. A sociedade hoje sofre porque vive e tem vivido de resultados. Tem vivido de resultados. Não. O que você pode e deve buscar, do princípio até o final, do início do seu trabalho até o resultado, não despreze. Há muito de Deus nesse processo a você aprender, porque no final da sua vida, o que você fez vai ficar aí. E o que foi construído no seu espírito, na sua alma, esse é o verdadeiro resultado. Isso é o que nós levamos conosco para a eternidade. Nós olhamos Jesus ensinando que nós precisamos crescer juntos, queridos. Ele cresceu junto com Deus, desenvolveu seu ministério com Deus, mas desenvolveu seu ministério com pessoas. Jesus não precisava escolher 12 discípulos, nenhum discípulo. Ele era Deus, Filho de Deus, tinha poder para fazer, mas ele fez questão de separar pessoas para o seu convívio. Chamou aqueles discípulos, aliás, chamou pessoas e fez delas discípulos. Chamou pessoas como eu, você, e fez de nós, crentes, servos, servas do Deus vivo. Amém. Eu quero ouvir um amém bem bonito. Amém, irmãos? Amém. Você é servo de Deus? Diga amém. Amém. Um glória a Deus bem bonito. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Vemos Jesus nos ensinando a crescer juntos. Se nós olharmos lá em Pentecostes, quando a promessa da efusão do Espírito se manifestou, Deus derramou o seu Espírito. O que os discípulos estavam fazendo? Orando juntos numa casa. Estavam juntos, crescendo juntos. A igreja, quando Pedro foi preso, a igreja estava numa casa orando junto, uma tarefa feita em conjunto. A igreja de Antioquia, grande missionária do Novo Testamento, ela enviava junto os seus missionários e orava junto por eles. É junto, irmãos, é junto.
Eu vejo aquela cura extraordinária do paralítico que desceu pelo telhado, pelo eirado, até a presença de Jesus. Se não fossem os 4 amigos de fé, não seria possível ele chegar à presença do Senhor Jesus. Tem coisas que só viveremos em conjunto. E precisamos levar isso em consideração. Precisamos estar conscientes dessa verdade. Crescer junto com Deus e com a igreja do Senhor Jesus. Quarto e último ponto eu trago para os irmãos aqui nesse texto. A presença de Deus e dos irmãos sempre será a certeza do socorro nas horas de aflição. A presença de Deus e do irmão sempre será a certeza do socorro na hora da aflição. Vamos encerrar o texto do verso 5 ao 7, diz o quê? Aconteceu que, enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água, ele gritou: ai meu Senhor, o machado era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? E ele mostrou o lugar. Então Eliseu foi lá perto, cortou um galho, jogou sobre a água naquele lugar, e o machado flutuou, e ele disse para aquele servo: pegue-o. O homem simplesmente estendeu a mão e pegou o machado. O sobrenatural aconteceu naquele lugar, porque o homem de Deus, representante de Deus, foi chamado para estar ali. Nós podemos ter a presença de Deus conosco, irmãos. E ela é fundamental. A certeza da presença de Deus e dos irmãos conosco é também a certeza e garantia do sucesso dos nossos sonhos, dos nossos projetos, das nossas incursões. O que teria acontecido se o profeta Eliseu não tivesse ido? O que teria acontecido comigo quando Mateus nasceu, se Deus não estivesse com a minha família? O que teria acontecido, por exemplo, naquele acidente que nós sofremos no carro, voltando de uma viagem missionária, quando o melhor motorista da igreja estava dirigindo o meu carro, eu orando do lado, deitado, já estava ouvindo louvor, preparado para dormir naquela viagem. Ele perdeu na curva o controle do carro. A posição que eu estava foi favorável. Eu vejo os detalhes, porque eu estava deitado, eu só vi os céus. Eu não via carros, eu não via estrada, eu só vi o céu, irmãos. E era o suficiente para que eu pudesse orar e pedir: Senhor, segura esse carro. O carro rodou, deitou no acostamento, como se a mão do anjo colocasse ali num lugar que nenhum outro carro poderia bater. Saímos todos ilesos, sem um arranhão. O que seria de nós se não fosse a presença de Deus naquele momento de viagem? Muitos ensinamentos Deus me deu e eu não tenho tempo para compartilhar com os irmãos em cada uma dessas experiências. Mas o que fica como legado, o que fica como convenção, como convencionado, é que Deus precisa estar presente em todos os momentos da minha vida, da nossa vida. Amém, irmãos? Existem acontecimentos que nós não podemos prever. Olha que detalhe precioso no verso 5. O Espírito Santo começa a dizer assim: aconteceu que. Essa expressão, esse verbo acontecer, ele relata muitas coisas que não foram previstas. Aconteceu um acidente, aconteceu um assalto, aconteceu uma catástrofe, aconteceu o dilúvio, aconteceu. Você não previa, mas aconteceu. Para os discípulos que acompanhavam Jesus, quando viram Jesus na cruz,
Os que foram para Emaús disseram: aconteceu o que eles não esperavam, apesar de Jesus ter dito que iria acontecer. O que seria de você? O que será de você quando acontecer e Deus não estiver com você? Essa é a questão, irmãos. Os acontecimentos, eles vão nos mostrar que nós somos muito incapazes se estivermos sem Deus e sem os nossos irmãos para interceder por nós diante de Deus e nos ajudar diante dos homens. A maneira como o sinal, o milagre aconteceu, também tem muito a nos ensinar. O machado era emprestado. O detalhe é esse: o servo de Eliseu não era dono daquele machado. Eu trago isso para a minha vida e para a vida dos irmãos. Nós entregamos a nossa vida a Deus, sim ou não? Entregamos a nossa vida a Jesus, sim ou não? Então essa vida não pertence mais a você, não pertence mais a mim. É emprestada. E assim como o machado, você pode cair. Em algum momento. É natural isso, a natureza humana nos leva às vezes a cairmos, errarmos. Mas o desejo de Deus, e por isso é importante estarmos com Deus, é não ficarmos caídos. Assim como Eliseu orou e Deus levantou o machado. Se há alguém aqui caído, agora em nome de Jesus, ora, porque Ele vai te levantar, Ele vai te restaurar. O machado era uma ferramenta, era um instrumento. Você é um instrumento nas mãos de Deus. Seu ministério não é seu, é emprestado por Deus, pertence a Deus. Esse ministério meu aqui não é meu, é emprestado por Deus para esse tempo, para o propósito de Deus. Tem que estar nas mãos de Deus. Tem que estar nas mãos de Deus. Nós não somos donos da nossa vida, nem do que temos, nem do que fazemos. Seremos todos levados a uma prestação de contas para Deus. Lá em Eclesiastes 12, 13 e 14, diz assim: de tudo que se ouviu, a conclusão é essa: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Precisa ter essa consciência. E eu concluo com mais um detalhe desse texto, tão simples, mas tão profundo. Por que Eliseu, que sabia que Deus faria o milagre, perguntou para aquele homem: aonde que o machado caiu? Irmãos, o Rio Jordão, turvo, não se enxergava nada. O mesmo Deus que iria levantar o machado na água, onde ele caiu, podia levantar em qualquer outro lugar, podia trazer de volta as mãos do servo que perdeu, sim ou não? Milagre é milagre. Mas há um detalhe aqui interessante. Por que Eliseu diz: aonde você perdeu o machado? Aonde o machado caiu? Aí ele teve que ir lá no local e dizer: foi aqui. Então é aqui que eu vou te restituir. Ele corta então um galho e profeticamente coloca sobre as águas, o machado levanta, e ele diz, ele não pega, ele diz para o servo pegar das mesmas mãos que caíram. Nessas mesmas mãos Deus restituiu. Seu ministério, sua vida, sua família, tudo. Quero dizer em nome de Jesus nessa palavra que tudo que você perdeu é possível Deus restituir. E em alguns casos vai ser necessário você voltar lá no local onde você perdeu. E vivenciar a experiência da reconstrução, da restituição que Deus dará para você. Precisamos voltar quando possível, lógico. Existem situações que não é possível mais. Mas quando possível, vamos voltar ao lugar onde o machado, entre aspas, caiu. E pedir a Deus o milagre da recuperação, da restituição.
Se Deus fez o machado flutuar na água, irmãos, o que é impossível para Deus fazer hoje na sua vida? Jesus disse a uma igreja, no mesmo texto de Apocalipse que eu citei, falei de Sardes, agora vou falar de Éfeso. Jesus mandou João escrever uma carta para aquela igreja e disse: eu conheço vocês, as boas obras que você tem, mas tenho, porém, contra vocês, que vocês perderam o primeiro amor. Voltem, pois, às primeiras obras. Da mesma forma que Deus falou através de Eliseu, para aquele servo que perdeu o machado voltar ao lugar onde ele perdeu o machado, Jesus falou para a igreja em Éfeso, Jesus fala conosco hoje. Precisamos voltar ao lugar onde caímos, ao amor que perdemos, à essência, ao brilho nos olhos, irmãos. Quando você se converteu, seus olhos brilhavam. Quando você se converteu, você chegava com amor à igreja, você queria ver sua igreja crescer, você falava de Jesus para todo mundo, você era até um chato, um enjoado. Quantas vezes eu ouvi dizer, esse fulano agora está chato, está enjoado, só fala de Jesus, mas graças a Deus, louvado seja Deus, porque era relevante para ele. Aí o tempo vai passando, vai recrudescendo aquele sentimento de religiosidade, você vai perdendo a essência, o brilho nos olhos. Deixa Deus fazer você brilhar de novo hoje. Deixa Deus fazer você reluzir como um farol, a luz dele que está dentro de você. Não imponha limites para Deus. Volte a esse primeiro amor. Se necessário for, volte às primeiras obras. Se necessário for, volte ao lugar onde você deixou cair o machado. E você vai ver Deus fazendo um milagre de restauração na sua vida. Amém?